Olá, trader! Vamos aqui agora para mais uma alavancagem de risco. Esta alavancagem também é uma alavancagem de risco. Dito isso, eu vou começar aqui algumas entradas nessa conta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cota a gente tem, né? Aqui eu aperto e clico nesse botão aqui, vender. Para quem é iniciante, quando eu clico nesse botão, nesta regressiva, na minha análise, eu previ, tá? Não é bola de cristal, é análise técnica, que ao final desse cronômetro, esse candle, essa barra, essa vela, ela vai terminar e vai estar abaixo desta linha pontilhada. No direct do Instagram e também neste número de WhatsApp, muitos irmãos e irmãs vão perguntar a seguinte questão: olha, eu vi aquela alavancagem de risco e qual foi o critério utilizado para vender, como por exemplo aqui agora? Qual foi o critério? O que foi visto aqui? Né? Ou então, de mais inteligente ainda, como é que eu faço para aprender a fazer o mesmo? Como é que eu faço para entender como fazer isso? Gatilhos semanais. Aqui dentro dos gatilhos semanais, além de sinais que você tem diário, você tem toda semana novos gatilhos, novas aulas. E ainda você tem o método bilionário, você tem o método M5, você tem o método do indicador e aula de alavancagem simples. Cada um desses aqui são métodos diferentes um do outro. Mas de repente agora, para quem não sabe, deve estar dizendo assim: olha, mas é porque assim, eu não tenho uma condição financeira, gostaria muito de aprender, quero demais aprender. Aí eu falo para você o seguinte: mensalmente, para você que está aqui agora, independente da sua realidade financeira, R$ 25 no mês, para que você possa estudar, entender, aprender e também vir a operar, assim como eu, porque eu não sou mais do que você. Ninguém da equipe é mais do que você. E você é muito capaz. Essa certeza eu tenho, porque existem inúmeros alunos que, assim como de repente você que está aqui agora, de repente você já é um trader profissional, você já vive ou de OB, ou do Forex, ou de repente é a B3 que você opera, de repente você opera em mercados internacionais, porque tem muito irmão que aprendeu e estuda até hoje, né? O método milionário, assim como os demais, utilizando os métodos aqui do método milionário, operam o Forex e a B3 também. Então, para que você possa aprender com aulas simplificadas, deixa eu dar uma olhada aqui na entrada. Não, mas calma, vai dar tempo, deu tempo. Opa, deu. A cota estava ali, a gente trocou aqui de par e já observei de forma muito rápida um gatilho. Assim como você. Agora, uma dica por experiência própria. Eu estou fazendo dessa forma porque eu estou aqui gravando para você. É uma alavancagem de risco. Mas o irmão ou a irmã, dono dessa conta, quando entregou a conta lá para o suporte, que é nesse número aqui, sabia que há o risco. Né? O risco ele existe para todos nós que somos traders, independente do capital que você vai utilizar. A maioria dos irmãos falam banca, né? A maioria dos irmãos da mesa proprietária também utilizam o termo banca. Tudo bem. O importante é você entender, né? Então, independente do capital que você esteja operando, o mais importante é você saber o que você está fazendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse par agora, para que a gente possa fazer uma última entrada.
aqui nessa conta. Agora, mesmo que aconteça o loss dessa entrada, já não mais prejudica o capital da conta desse irmão ou dessa irmã, tá? Só observar aqui o que provavelmente deve acontecer. E nesse caso aqui, eu vou, ainda assim, aguardar um momento propício, né? Acreditar aqui em uma queda. Olha, professor, eu já fiz o método bilionário, eu estudo os gatilhos, eu estudo o método M5, o método do indicador, a aula de as aulas, né? Porque são várias aulas das alavancagens simples. E aqui essa entrada eu estava vendo aqui uma compra, mas você clicou para vender. Com certeza vai ser um loss aqui agora. Esse pensamento ele é muito positivo para você que é aluno, que é aluna, porque você começa a indagar, você começa a ter uma indagação positiva. Por que vender? Por que comprar? Foi win? Foi vitória? Maravilha. Mas poderia ser uma derrota, mas foi vitória. E aqui, deixa eu só falar para você, a alavancagem aqui ela se encerra, não vou operar mais aqui. Nós estamos falando de opções binárias. Para quem está há mais tempo já entendeu, para quem é iniciante, opções binárias. Você pode viver desse mercado, você tem como extrair valores diários para fazer saques diários ou saques semanais ou quinzenais. Vai muito do que você busca, mas a maioria faz o day trade, opera todos os dias, né? Com mais de uma sessão, opera, por exemplo, de manhã, à tarde, à noite, enfim. Você divide os seus horários, né? Inclusive aqui nas aulas eu falo muito sobre isso. E quando você começa a estudar as metodologias, aplicar elas no seu dia a dia, você começa a ter critérios diferentes do que você tinha antes. E opções binárias, como eu estava dizendo agora para você que é iniciante, acontece o quê? E isso você tem que saber, você tem que ter cravejado na sua mentalidade. Em qualquer corretora de opções binárias, por regra, se você não leu, é muito importante ler. Elas mudam constantemente? Mudam, mas mesmo assim as principais continuam. Você tem que entender que opções binárias, você vai fazer uma alavancagem na sua primeira sessão e que ela não ultrapasse 600%, por exemplo. Porque assim você consegue fazer um saque bem tranquilo. Essa conta aqui, por exemplo, quando o irmão ou a irmã dono acessar ela para fazer o saque, né, vai ser tranquilo. O saque vai ser efetuado de forma bem tranquila. Agora, se eu continuo operando aqui e extravaso nessa alavancagem, corretoras de opções binárias, elas vão barrar o teu saque, tá? Mas esse quesito, eu falo para você que está aqui, até profissional, se você, por alguma razão, vem tendo problemas intersaques, claro que se não que você tenha feito alavancagens estratosféricas, né, de valores muito elevados, de um valor muito pequeno para um valor muito alto, as regras elas já dizem isso, né? Então, se você está ou de repente você não validou a sua conta, você não enviou a documentação, você não de repente não está com ela verificada. Então você vai lá, abre a conta, coloca lá de repente um bônus, um código bônus e você vai fazer as operações e você não verificou a conta. Verificar a conta é o que? É só a documentação. Aí você alavancou aquela conta, você estudou, por exemplo, o método M5, você estudou o método do indicador, alavancagem simples ou método milionário, ou algum gatilho que você tenha visto, ou ainda os sinais agregados aos métodos. Aí você alavancou e você começa a pedir o saque e o saque é recusado. Aí você começa, não, porque é a plataforma. Não, regras, tá? Mas o mais importante do que isso, porque as regras das corretoras é só você ler, é só você pesquisar.
O mais importante é o conhecimento. Por exemplo, esse irmão aqui, ele trouxe a conta dele para ser operada pela equipe. Pela equipe. Irmão Neto, ele me passou essa conta para que eu gravasse esse conteúdo aqui para você. E o principal aqui não era nem fazer operações, tá? Mas qual é a nossa ferramenta? Operar, né? Qual é o seu trabalho hoje, você que já é profissional? Operar. E, claro, você de repente teve um loss ou outro, você analisar o porquê. Rever aqui o método milionário, rever o método M5, isso é muito importante, tá? É a lei da repetição, a nossa mente ela trabalha dessa forma, entendeu? E para você que já faz parte, você sabe que para que você continue vendo as aulas e você possa ver os novos gatilhos toda semana, e os sinais são todos os dias, você tem um aporte aqui de R$ 25 mensal, tá? Isso aqui, com todo respeito à sua condição financeira atual, é igual a zero. É igual a zero, tá? E para você que é iniciante, você que quer muito aprender e não se vê tendo condições financeiras para que você possa aprender métodos validados, é R$ 25 mensais, que é igual a zero. Independente da sua realidade financeira, é igual a zero, tá? E você que é iniciante, você pode se dirigir ao nosso Instagram ou ainda você pode adicionar esse número aqui no seu WhatsApp. E lá você pode, se você não tiver acesso, né, pedir o nosso arroba do Instagram. Lá no Instagram existem vários depoimentos de alunos, irmãos e irmãs que falam da sua progressão positiva, do seu andamento diário, utilizando métodos, gatilhos, método milionário, método M5, método do indicador, as aulas de alavancagem simples, né? E lá você vai ter essa. E aqui no WhatsApp, a equipe sempre coloca nos status ali o irmão ou a irmã falando: olha, hoje eu fui operar, eu coloquei na corretora lá da Avalon ou Acotex, coloquei lá R$ 100 e fiz R$ 300. Fiz mais R$ 300, fiz mais R$ 200. Isso é uma benção, entendeu? Através de um conteúdo validado, onde você vai estudar, treinar, praticar, entender e aprender, e isso aqui se transformar neste resultado, e aqui, dessa forma, você consegue viver desse mercado de forma consistente. De forma consistente. O loss, ele existe. O loss acontece em todos. Se você conhecer alguém que dizer assim: a minha profissão é ser trader, eu opero Forex, opero B3, mercado internacional. Ah, você opera? Então, eu acredito que no mês aí você tem algum dia de loss, perdas. Essa pessoa, ela simplesmente vai dizer assim: sim, claro, sim, porque acontece com todo mundo. Agora, você pode se indagar a seguinte questão: se essa pessoa tem perdas, se essa pessoa ela tem loss, como é que ela vive desse mercado? Porque o gerenciamento, que eu falo muito aqui nas metodologias, gerenciar o seu capital, ou se você quiser chamar de banco também, né? O importante é você gerenciar com muita disciplina. Você leva um loss e você quer descontar de forma inconsciente no mercado, e você vai lá e coloca valores que você não deveria colocar na próxima entrada, por uma questão de ego, vaidade. Não. Aqui nas metodologias eu constantemente falo com você: gerencie o seu capital, porque é dessa forma que você vai viver desse mercado. Você vai ter muita assertividade se você seguir tudo que eu falo aqui para você nas metodologias, tá? Não está a salvo de loss, acontece com todos, tá? Então, quero que você esteja muito consciente quando você for operar.
entendendo que eu vou colocar o meu gerenciamento e entender quanto é que eu posso, entre aspas, perder aqui nessa sessão. Houve o loss? Para, respira e depois você volta para operar. Agora, abre aspas, as alavancagens de risco, tá? Você que é aluna, que vai aqui no suporte e deixa lá o login da sua conta para que a equipe possa operar, você já sabe que tem um risco. Então, quando você for colocar um capital na sua corretora Avalon ou Cotex para que a equipe opere, tenha consciência que existe a perda. A equipe opera de forma excelente, tem um nível de assertividade muito alto, sim, mas são seres humanos assim como você. Tem o dia do loss, tem a perda. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, as contas elas atingem o seu objetivo. Mas tem que ter a consciência do loss, então não vai colocar um valor que, se houver a perda, vai complicar a sua vida financeira. Jamais, nós não queremos isso para você, tá? Então eu fico aqui com essa alavancagem para que a equipe possa entregar a conta para quem é o dono dessa conta da Avalon, né? Era para ser uma conta da Cotex, mas o irmão Neto acabou trazendo aqui da Avalon, mas está tudo bem. O principal aqui eu quero trazer para você, como eu já disse, né? E repetindo que os métodos estão todos aqui, tá? E esse valor mensal, ele é igual a zero. Por mais que você não tenha uma condição financeira hoje, por mais que você possa estar passando por algumas necessidades financeiras, tá? Esse valor aqui de R$ 25 reais mensais é igual a zero, tá? E aqui você tem as metodologias, você tem os sinais diários da Avalon e da Cotex, você tem os gatilhos que são colocados na plataforma toda semana e diferentes um do outro, para que você possa expandir o seu conhecimento, aumentar, né, a forma com que você vai entender e aprender. E qualquer dúvida que você tenha, você vai recorrer aqui ao suporte, que é esse número. É vitalício. O irmão Neto colocou só uma questão para me colocar aqui para você. Uma grande maioria, eles colocam um aporte para que você pague a mais para que uma equipe te atenda. Não. R$ 25 mensais para que você tenha as metodologias e você tenha o suporte vitalício. Não sou eu mais quem atendo as dúvidas. Porém, toda a equipe do suporte opera e entende desse mercado. Então, qualquer dúvida que você tenha, a equipe está preparadíssima, muito preparada para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha. E claro, focado na metodologia, né? Porque aqui, quando você começa a estudar, por exemplo, o método milionário, ou os gatilhos, ou o método M5, ou o método indicador, a alavancagem a aula de alavancagem simples, você vai perceber que a forma com que eu falo com você, ela é simplificada. Eu sempre vou trazer para você o simples, para que você possa enxergar, entender, e após isso você vai operar e você possa, por exemplo, claro que eu não vou clicar aqui mais, porque eu não quero comprometer a conta desse irmão, mas quando você é iniciante, né, você vai olhar para esse gráfico aqui e você não vai entender, você vai falar assim, o que é isso aí? Essa barra vermelha, essa barra verde, o que quer dizer isso? Eu não estou entendendo nada aqui. Faz um zigue-zague, vai para cima e para baixo. Como é que eu vou conseguir aqui entender algo? Eu vou aqui falar com você de forma bem simplificada. Para quem já fez metodologias mais avançadas, né, os termos utilizados eles são bem complexos, né, a nomenclatura, a forma de ensinar e falar para você. Mas quando você vê esse simples que eu passo aqui, tá?
e você se depara depois com a metodologia, com nomenclaturas mais complexas, você passa a observar e entender, nossa, aquela técnica ou aquele método lá do método milionário, por exemplo, aqui ó, tá abrindo aí, né? Nossa, aquela, por exemplo, deixa eu só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso, não, mas é só para você entender. Por exemplo, nossa, eu estava vendo lá o 8º módulo do método milionário e é exatamente aquilo que eu estava aprendendo, só que de uma forma muito mais complexa, mais difícil de entender, e eu pude perceber que é o mesmo, só que é dito e ensinado de forma mais simplificada, para que você possa entender, absorver, treinar e replicar no seu dia a dia. Para que é que eu vou complicar algo se eu posso simplificar para você? Então, dentro das metodologias todas, tudo aqui tá, é bem simplificado. Quem já é aluno sabe disso. Quem já estudou as metodologias, quem revê as metodologias sabe exatamente do que eu estou falando. Então, a minha ideia e missão é trazer o simples para que você possa operar e você possa desmistificar isso aqui, ó. Parece que é muito complexo. De coração, falando com você, sem ego e sem vaidade nenhuma, alguma. Quem já é aluno há mais tempo sabe disso. Eu falo para você que olhar para esses gráficos aqui é muito simples. É óbvio e é claro que você vai ter que estudar, você vai ter que pegar aqui os métodos, você vai ter que ver uma aula, ver outra aula, treinar, praticar, mas você vai perceber que a forma com que é ensinado para você aqui é simplificada. Eu não quero complicar a tua vida em chegar aqui, falar o nome de cada candle existente, para... Como é que eu vou colocar para você aqui? Para deixar... para o teu tempo ele se tornar maior, entendeu? Porque, veja bem, você... Chegando aqui, eu falar para você... É só um exemplo, isso aqui não é uma verdade absoluta. É só um exemplo, tá? Olha, quando esse candle vier aqui e fizer esse movimento, e fizer dessa forma aqui, nesta região, você pode fazer uma compra. Olha, se fizer assim, dessa forma aqui, você pode fazer uma venda. Sempre gerenciando, tá? Não é que você vai pegar e vai olhar aqui, vai treinar, vai fazer ali uma alavancagem e no outro dia você vai colocar um capital muito maior aí, porque pode haver a perda, né? Pode complicar a tua vida financeira, tá? Porque a tua mentalidade, ela vai ter o dia em que ela tá limpa. Você estudou, você tá muito são do que você tá fazendo. E vai ter o dia em que você vai estar com... vai ter aqueles problemas diários na tua mentalidade, que você vai operar pensando numa conta, você vai operar pensando no que aconteceu lá na tua infância, na tua adolescência, você vai levar problemas da sua vida e você vai operar aqui, e você vai ter um momento de ponto cego, onde você não vai estar vendo de forma concreta aquele simples que você já havia aprendido. Então, eu quero muito que você possa entender, aprender, absorver e quando for colocar em prática, que você alavanque a sua conta de forma inteligente para que você tenha o seu saque. Eu não sei se para você R$ 100 a mais vai fazer diferença, se é R$ 200 no dia, se é R$ 300. É você quem vai saber e é você quem define isso. Mas antes é aprender. E está aqui, simplificado. E se você já é aluno, você já conhece as metodologias e você tem um irmão, um colega, um amigo, um familiar que queira aprender, você pega o link aqui, não sei qual rede social que a equipe vai estar postando, mas pega o link e diz assim, ó, você quer aprender? Em um mês você vai conseguir, aqui ó, método M5. Em um mês, o método M5, o seu amigo, irmão, primo, né, independente quem seja,
ele vai conseguir absorver esse conteúdo aqui. E ele vai tirar todas as dúvidas aqui no suporte. Então, digamos que ele fale assim, olha, um mês eu consigo fazer a mensalidade, no segundo mês eu não consigo mais. Mas em um mês, ele pelo menos aqui, ó, ele vai aprender o método M5. Ou se ele já sabe operar, ele pode aproveitar aqui, ó, dos gatilhos, porque aqui tem a cereja do bolo. Aqui é a cerejinha do bolo. O que é a cereja do bolo, professor? É aquele exemplo que eu falei agora há pouco com você, né? Você vai estar vendo as aulas e eu vou estar dizendo assim, olha, esse candle aqui nessa região, por essa simples razão você vai vender. Ou esse candle nessa região, por essa simples razão você vai vender, tá? Ou esse candle nessa região, por essa simples razão você vai comprar. Mas aí você vai estar operando, de repente vai vir uma dúvida, vai faltar ali na sua visão, cada um vê de forma diferente, algum detalhe. Esse detalhe ele está aqui nos gatilhos, tá? Por isso que eu falo que os gatilhos é uma cereja do bolo. Os gatilhos que são semanais, né? Você toda semana tem gatilhos. Então aqui está a cerejinha do bolo. E aqui o teu amigo, teu primo, né, irmão, irmã, ele pode vir aqui e ficar um mês. Ele fica um mês aqui, ó, e vê o método M5. Se não tem condição nenhuma, no canal do YouTube, na playlist, existe conteúdo gratuito. Vai lá na playlist, no canal do YouTube, não sei se esse vídeo vai estar no canal do YouTube, não sei que rede que eles estão. Você vai lá no canal do YouTube, você vai olhar na playlist, lá tem conteúdo gratuito. E você pode passar isso aí para algum colega, um irmão, irmã. É gratuito, tá? É gratuito. Aqui é praticamente zero, ok. Detalhe, tá? Se você indica lá a playlist gratuita e a pessoa que estiver lá tiver dúvida, ela pode perguntar aqui. O suporte vai responder igual, tá? Não vai fazer diferença se a pessoa está fazendo parte ou não. Vai ter a resposta da dúvida aqui no suporte. Bom, dito isso, encerro por aqui. Vou entregar a conta para o suporte, não sei quem está ali agora, para que ele entregue a conta para o irmão ou irmã, que é dono da conta, para já pedir o saque, né? E para terminar, é aquilo que eu falo sempre para você. Acredite. Você precisa acreditar. E se você não acredita mais que você é capaz, eu tenho certeza absoluta que você acredita em Deus. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que você na sua casa tenha uma Bíblia, que é o livro da vida, e lá diz para você ter fé, e que você nunca esteve sozinho e você nunca vai estar. E lá diz para você ter fé. Então, tenha fé e bom ânimo. Agradeça tudo que você tem e muito será acrescentado na sua vida. E você sabe, você tem essa certeza dentro de você. Eu sei disso. Que Jesus ama você.